Histórias para pensar, refletir e partilhar. Os cabelos antes negros eram agora grisalhos. Carregava mais um balde de tomates, que lhe forçava os ombros, mas que não o impediam de caminhar. Ia leve, apesar de carregado, pela satisfação de colher o fruto de um trabalho que, tal como uma vida, tinha o seu próprio processo. Os seus próprios tempos e afazeres, próprios de cada etapa. Nunca os ombros lhe pesavam, ali, naquele pedaço de terra feito paraíso. Por mais agreste que estivesse o tempo, por mais dura a tarefa e mais persistentes fossem as ervas daninhas e teimosas fossem as aves em querer levar da terra o produto que não lhes pertencia por direito, mas por oportunismo de estar assim tão à mão de semear. Nada disto pesava nos seus ombros. Abraçava como parte da realidade de ser agricultor. Como cada parte, ainda que nem sempre agradável, fosse essencial ao puzzle da vida. Alcançou o portão da sua casa, meteu a chave à fechadura e sentiu os ombros pesarem um pouco. Estava em casa, trazia o suor do seu trabalho em forma de fruto vermelho, viçoso e apetitoso. Foi direto à cozinha, pousou o balde no chão e começou a separar os tomates em vários sacos. Já era da sua natureza partilhar com outros aquilo que possuía. Um saco seria para a vizinha, que já pouco se movia, outro para a prima, que vive a alguns quilómetros, sozinha e já sem família directa. Separou alguns para ficar lá em casa e fazer boas saladas para si e para os seus. Enquanto separava os tomates, o filho mais novo entrou e não falou com o pai. Os ombros há pouco ágeis tornaram-se tensos e uma pontada de dor surgira. A alma leve e bem disposta de há pouco desvanecia-se enquanto a respiração se alterava. Não havia fala naquele momento, apenas energias que se falavam de forma muda, mas sentidas intensamente. O filho mais novo olhou de soslaio para o pai já velho. Não compreendia porque tinha tanto gosto naquilo, ainda que quando comia as saladas conseguia distinguir o sabor único dos tomates produzidos no pedaço de terra ao lado da sua casa, pelo qual nunca tinha tido interesse. O pai velho não compreendia porque alguém como o filho mais novo, já adulto, não tinha gosto na vida, ou pelo menos por nada que o pai considerava ser importante. Eram ombros que se chocavam em ideias e perspectivas. O pai velho mostrou ao filho um dos tomates que trazia. "Olha só para o tamanho deste tomate!" exclamou com orgulho. O filho olhou e encolheu os ombros, não mostrando qualquer interesse e desviando o olhar. Os ombros do pai pesaram um pouco mais. A atmosfera ficou ainda mais tensa. O filho saiu e o pai velho ficou a separar os tomates enquanto pensava para si o que tinha feito de errado com este seu filho. O filho fora para o quarto pensando que a única coisa que o seu velho pai tinha interesse era no seu pedaço de terra, mas jamais nas suas histórias e atividades. Ambos mostravam sempre enfado com a presença um do outro. Embora fosse nos ombros do pai velho que todos os fardos fossem sempre parar. Fosse uma emergência, fosse uma necessidade ou um mero desejo. Caía sempre nos ombros já pesados da vida do pai velho. E, por mais que fossem os ombros usados, o pai velho raramente dizia não, carregando nos ombros tudo o que lhe propusessem carregar. O filho, por seu lado, não sentia qualquer ombro amigo no seu pai, embora despejasse todas as frustrações nos ombros dele. E mais algumas responsabilidades. Um dia, o pai velho deixou de mexer um dos braços. Não conseguia agora ir para o seu paraíso na terra, o que o deixava muito triste. Sentia-se inútil por não poder carregar mais nos seus ombros a vida que sempre carregara. Afinal, isso era o que lhe dava significado. Fora sempre o ombro para carregar, não para chorar. O ombro para mexer, não encostar. E agora, encostava-se porque já não podia mexer. De repente, as dinâmicas mudavam. O filho mais novo teria de começar a mexer pelo pai. O filho decidiu ir ao campo colher os tomates que ainda restavam da produção do seu pai. A brisa acariciou de leve a sua face, o que o despertou para os seus sentidos. Olhou mais de perto para a plantação e notou todos os bichos que ali se encontravam em harmonia. As cores pareciam mais vibrantes. O horizonte pareceu-lhe maior. Começava a ver pelos olhos do seu velho pai. O que tanto ali se escondia de si naquele pedaço de terra. Colheu os tomates e encheu o balde. Deixou a intuição guiar quais tomates colher, já que o pai não lhe ensinara como fazer. Lembrava das tantas vezes que o pai trazia os baldes cheios e começou a colher os tomates que se pareciam em cor e tamanho. Quanto mais vermelhos, melhor. Pensou. Afinal agora estava ali entregue a si, sem outro ombro para partilhar as dúvidas. Pegou no balde e este pesou-lhe. Não sabia como um homem tão velho como o pai conseguia carregar um balde tão pesado, e ele, um jovem cheio de força, lhe era difícil levantar, quanto mais carregar o balde até casa. Quando chegou a casa, os ombros pesavam-lhe imenso. Tinha sido um sacrifício trazer aquele balde. Pousou o balde na cozinha. Olhou para os tomates e sentiu uma pontada de fome. Mas, quando pegou num tomate, viu o seu pai. O esforço com que se propusera sempre para trazer a melhor colheita e partilhar com todos, incluindo consigo. Preparou uma salada e levou-a ao pai, que estava agora sempre com os ombros encolhidos e o olhar perdido. "Aqui está", disse o filho ao pai. O pai olhou a salada e desviou o olhar.
Agora que o seu filho tinha colocado interesse em algo que lhe era tão importante, ele próprio não mostrava interesse. O filho olhou-o perplexo. Como era possível? Afinal, tinha feito algo que o pai tanto queria que ele desse valor. Sentiu uma pequena frustração e os ombros tornaram-se tensos. Não do peso do balde, mas do peso da atitude do pai. Franziu o olho. Olhava agora novamente pelos olhos do pai. Horas antes vira a beleza que um pedaço de terra podia proporcionar. Agora via a dor que uma atitude podia provocar. O pai olhou pela janela. Ao longe estava o campo que se tornara seu refúgio, o seu ombro. Agora tão distante. Quando o filho lhe oferecera a salada, esta tinha perdido sabor. De certa forma, a sua capacidade de carregar fora-lhe arrancada. E que sobrava dele, se sempre fora o que carregava nos ombros os fardos da vida? Que seria ele agora? Para que serviria? Não fazia mais sentido. Ia agora ser o carregado. Os ombros pesaram-lhe um pouco mais, enterrando a cabeça nestes, como quem pede apoio para descansar o peso que não pode mais carregar. Os dias passavam, e pela pressão familiar, o filho mais novo continuou a ir buscar o resto da produção, para que não apodrecesse ali no campo ou fosse conquistada pelas aves parasitas. Mas, não só colher era necessário. Seria necessário regar, arrancar ervas daninhas, podar. Então, o filho mais novo, que nunca se dera a agriculturas, precisava fazer agora tarefas que nunca tinha até então conhecido ou mostrado qualquer interesse. Sobrecarregado com a responsabilidade de não destruir o que já tinha sido construído até então, decidiu ir buscar o seu pai. Vem comigo, disse o filho. Não posso ir a lado nenhum, não vês que o braço não move? Exclamou o pai deprimido. Não preciso que movas os braços, preciso que me ensines a mexer os meus, disse o filho resoluto. Como assim? Questionou o pai. Vem comigo, voltou a insistir o filho. Os dois caminharam para o campo. Ao chegar lá, o pai notou como a natureza se apoderara do que antes fora o seu pequeno paraíso. Preciso que me digas como arrancar as ervas daninhas sem danificar as ramadas, pediu o filho. Tenho de te mostrar, mas não consigo mexer o braço, disse o pai. Não, disse o filho. Não tens de fazer por mim, guia-me e eu farei como me ensinares. O pai velho explicou então o processo. Deu nome às coisas. Mostrou um novo mundo ao filho e deixou-o mexer enquanto assistia sem dar a mão. Tanto pai, como filho, começaram a apreciar a presença um do outro. O pai deixou que o filho carregasse agora nos ombros as novas tarefas, os fardos que assim lhe deviam anteriormente. Com o tempo, os baldes deixaram de pesar nos ombros do filho. Com o tempo, o pai velho começou a sentir os ombros leves e a tristeza desvanecer. Percebera que podia ser ombro, sem ter de carregar nos ombros tudo o que a vida trazia. Que partilhar, não era apenas dar de si, mas dividir com os outros alegrias e responsabilidades. Porque tal como no campo feito paraíso, todos temos um papel e cabe a cada um carregar o respectivo fardo, e daí florescer. Obrigado por assistir. Se gostou da história, subscreva o nosso canal para mais. Gostaríamos de saber o que achou da história nos comentários. Partilhe com os seus amigos. Juntos fazemos chegar a mensagem a quem necessite. Obrigado.